Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, mais uma vez estamos aqui estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos iniciar o nosso estudo com a nossa oração, fechando os nossos olhos, mas abrindo o nosso coração ao infinito de Deus. Mestre amado Jesus, nos abençoe, que o Senhor possa nos envolver com a tua doce presença. Conforta as nossas almas, a fim de que possamos sentir as tuas virtudes. Cura cada um de nós, Mestre. Temos ainda as enfermidades da alma e do corpo. Fique sempre conosco, Mestre Jesus. Graças a Deus. Então, amigos, vamos estudar o capítulo 45. Então, vamos para o primeiro slide. Estamos na primeira página, no primeiro slide, com as informações do capítulo Livro Nosso Lar, capítulo 45, de nome No Campo da Música. André Luiz foi convidado, segundo o conteúdo do capítulo 45, a participar de um encontro musical, um momento de lazer, em que André Luiz foi convidado por Lísias. E naquele momento André Luiz viveu algumas reflexões a respeito da sua permanência no ambiente hospitalar, nas câmaras de retificação, uma vez que André Luiz sente a necessidade de ser útil, de ser um homem de caridade, procurar auxiliar aqueles irmãos que se encontram em situações de enfermidades. E André Luiz percebe algo diferente no seu mundo íntimo, a transformação espiritual. Então, amigos, vamos estudar este capítulo a fim de que possamos entender estas transformações em que André Luiz está vivendo e convidando a todos nós a participar dos caminhos espirituais. Então vamos para o slide número 2, página 2. Estamos na página 2, slide 2, temas do capítulo. No primeiro item, temos transformação de André Luiz. Conforme dito, André Luiz está vivendo as transformações em que, quando André Luiz desenvolve na colônia espiritual a atividade útil, o trabalho, diante daqueles irmãos necessitados das enfermarias, naquele ambiente hospitalar, André Luiz aprendeu a viver segundo a orientação do nosso Mestre Jesus, amar o próximo como a si mesmo. E André, na medida que ele foi amando o próximo, cuidando daqueles que se encontram no ambiente hospitalar, na colônia Nosso Lar, André Luiz entendeu que ele precisa e necessita também da autocura, a cura de natureza moral, espiritual e mental. E André Luiz está vivendo esta dinâmica, e dinâmica esta que é a reforma interior, a transformação que todos nós devemos pensar a respeito, viver sempre transformando o que vive em nós, transformando aquilo que nos limita em nossa evolução, procurando viver a porta estreita do Cristo, segundo o seu Evangelho, entender o Mestre como orientador das nossas vidas. E Jesus mencionou, e André Luiz já está aderindo a esta ideia luminosa do Cristo. Jesus mencionou o seguinte: quem quiser seguir os meus passos, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos seguir o Mestre. Como assim está ocorrendo com André Luiz? Ele, convidado para participar de um encontro musical, um momento de lazer na colônia espiritual Nosso Lar, ele
segundo o relato que ele faz no capítulo, ele queria estar ali com os enfermos, a fim de que pudesse ser útil e ajudar aqueles irmãos. Então vamos para o item 2, que é uma colocação de Lises. Item 2. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Segundo Lises, para que sejamos livres, devemos obedecer às leis divinas, isto é, amigos dos estudos, a lei de causa e efeito, a lei de adoração, a lei do progresso, do trabalho, porque a nossa liberdade, ela deve sempre estar associada com as virtudes, com as qualidades espirituais, morais, uma vez que, se nós não conseguirmos desenvolver as virtudes, as qualidades do cristianismo primitivo, a nossa liberdade pode estar sendo falseada pelas nossas vaidades, egoísmo e pelo nosso orgulho. Então, amigos, devemos entender que para sermos livres, para alcançarmos a liberdade em Cristo, devemos obedecer às suas orientações, às leis divinas. E no item 3, temos uma colocação de André Luiz, quando André Luiz se encontrava naquele ambiente, no campo da música, com Lises, e ele percebe a beleza daqueles irmãos elevados que estavam ali em plena lei de adoração, vendo a beleza espiritual, ouvindo as músicas divinas e sentindo a divindade, a presença de Deus, do Cristo. E André Luiz diz, segundo o item 3, a nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma no campo da música. Isto é, amigos, André Luiz percebeu uma humanidade bem mais avançada em termos de valores espirituais. As suas faces, as suas vibrações encantadoras, envolventes no caminho do bem, vibrantes, sempre em busca da grande fraternidade. E estes momentos encantaram André Luiz. Então, amigos, vamos para o slide número 3, página 3. Estamos no slide número 3, página 3, fragmentos do capítulo. Nós iremos ler um trecho do capítulo 45, em que André Luiz está analisando os acontecimentos da sua vida espiritual. Ele está vivendo transformações e ele vai colocar isso em palavras no capítulo 45, a fim de que possamos entender que as soluções, os meios para que possamos nos autossuperar são os valores da fraternidade, são os valores de amar o próximo, entender que quando eu estendo as minhas mãos àqueles que precisam, necessitam da minha vida, da minha atenção, da minha vibração, eu estou também expandindo meu Deus interno. Então é semelhante ao que Jesus viveu quando o nosso Mestre esteve aqui entre nós. Jesus, ao carregar a cruz, Simão Cirineu, que representa aqueles que podem nos ajudar, aliviar, suavizar a cruz que pesa para cada um de nós nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, o Simão Cirineu, ele viveu esta experiência de auxiliar o Cristo. E o Cristo cede a cruz para o Cirineu. Estes gestos, dos quais aconteceram, e também tem os valores simbólicos, representam esta elevação do espírito, quando eu dou de mim mesmo
ao meu próximo, estou expandindo a minha angelitude, meu Deus interno. E assim está ocorrendo com André Luiz, em que ele está sendo o Simão Sirineu para diversos irmãos que se encontram enfermos no ambiente hospitalar da colônia Nosso Lar. E esta expansão do Deus interno, essa vida de esforço, de abnegação, de altruísmo, representam o nascimento de um novo ser. André Luiz, amigos, está se transformando para a luz. Então vamos fazer a leitura, a fim de que possamos aprender e ter notícia da vida espiritual. Narração André Luiz. Eu, porém, observava em mim mesmo singular fenômeno. Não obstante a escassez dos meus dias de serviço, já dedicava grande amor àquelas câmaras, às visitas diárias do ministro Genésio, à companhia de Narcisa, à inspiração de Tobias, à camaradagem dos companheiros. Tudo isso me falava particularmente ao espírito. Finalizamos a leitura, amigo dos estudos. Então vamos aqui detalhar o nosso estudo. Nesta primeira parte, André Luiz diz: eu, porém, observava em mim mesmo singular fenômeno. Isto é, amigos, André Luiz queria estar ali, permanecer neste ambiente, a fim de que pudesse aprender e ajudar aqueles que necessitavam do seu auxílio. E ele continua: não obstante a escassez dos meus dias de serviço, já dedicava grande amor àquelas câmaras. Interrompendo a leitura, importante, dedicava grande amor. Eis aí, amigos, a expansão do Deus interno de André Luiz. André Luiz está crescendo, está se expandindo em espiritualidade. Vamos continuar com a leitura. As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros, tudo isso me falava particularmente ao espírito. Finalizamos a leitura, amigos, e André Luiz deixa claro para todos nós que devemos desenvolver essa beleza do novo renascimento. O Mestre Jesus mencionou isso no seu Evangelho. Ele assim mencionou: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. André Luiz está renascendo para o seu espírito, na medida que ele desenvolve esses valores, estas virtudes, ele está renascendo. O seu espírito está vivendo as fecundações da vida espiritual. A natureza espiritual de André Luiz está expandindo e crescendo, ganhando forma, beleza e vibrações da luz. Então é isso, amigos. Vamos priorizar, vamos observar o sagrado, os valores sagrados da vida, a fim de que possamos entender que o Cristo, ele vai nascendo pouco a pouco em nós, na medida em que nós aceitamos as suas orientações. Então vamos para a página 4. Página 4. Estamos na página 4, Correspondências Doutrinárias. Livro Nosso Lar, capítulo 45, frisado em vermelho, e iremos desenvolver o nosso estudo comparativo. Lembrando que André Luiz encontra-se no campo da música, um ambiente encantador, em que ele constatou a beleza espiritual de diversos irmãos elevados que alcançaram esta etapa evolutiva.
Então nós iremos desenvolver isso. Como eles alcançaram esta evolução? Como que eles conseguiram desenvolver esta sublimação de elevação espiritual? Então temos o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, artigo 33, princípio 3º, do Código Penal da Vida Futura. E uma vez que nós temos as orientações de Allan Kardec, orientando como devemos desenvolver a nossa evolução. Então vamos à leitura. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos. E temos informações importantes. Aqui, segundo a orientação de Allan Kardec, ele diz que podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade. Isto é, amigos dos estudos. A vontade é a fórmula, o meio para que possamos entender que estes irmãos superiores da colônia espiritual Nosso Lar conseguiram essa autossuperação pela vontade. Dia a dia, eles conseguiram desenvolver as grandes transformações de natureza moral, espiritual, e eles alcançaram esta beleza espiritual em que André Luiz menciona no capítulo 45. E estes irmãos, eles entenderam a parte final do artigo 33, princípio 3º, do Código Penal da Vida Futura, que a parte final diz o seguinte: a cada um segundo as suas obras. Isto é, eles observaram, se ajustaram à lei de causa e efeito, procuraram se equilibrar, moderação e alcançaram respostas positivas. Então vamos para o quadro número 2, trazendo o Evangelho, uma mensagem do apóstolo Pedro. Encontra-se no capítulo 4, versículo 16. Diz aqui o nosso apóstolo Pedro: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então, amigos, quando André Luiz observa a elevação espiritual daqueles irmãos, esses irmãos entenderam a beleza do cristianismo e as orientações do cristianismo primitivo, uma vez que, segundo Pedro, ele diz o seguinte: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte. O cristão ativo, ele prioriza, ele dá mais importância ao mundo interno, os valores da imortalidade, os valores da pátria espiritual, do mundo espiritual. Claro, se equilibrando no mundo material, fazendo o melhor possível, desenvolvendo valores no mundo transitório, mas sabendo que o mundo transitório ele é uma passagem. E estes irmãos de Nosso Lar, elevados, entenderam que a via do cristianismo primitivo, o Evangelho de Senhor Jesus, são valores que asseguraram a estes irmãos este equilíbrio, esta estética divina. Então vamos agora, amigos, para o quadro número 3, Livro dos Espíritos, questão 911. Allan Kardec pergunta: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Uma parte da resposta: quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade.
Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos, e temos estas orientações da questão 911 do Livro dos Espíritos. A resposta é uma grande orientação para cada um de nós. Vejamos. Segundo a resposta da questão 911, existe uma natureza espiritual em cada um de nós. Ela deve ser enaltecida, ativada, desabrochada em nós, porque a resposta diz algo muito importante. Porque uma vez que o espírito está ciente da sua inferioridade, dos seus limites evolutivos, segundo a resposta diz o seguinte: compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Então, se eu estou me esforçando para reprimir, para limitar, conter inclinações perigosas em mim, se eu procuro entender, dimensionar que estou com as enfermidades da alma, isto é, o meu emocional encontra-se ainda desequilibrado, necessitado, carente de valores de prudência, eu estou entendendo que existe uma natureza espiritual em mim. Então, se eu me esforço para vencer as minhas inclinações, é porque eu estou ciente que existe algo inferior em mim. Eu estou ciente que eu me encontro ainda enfermo em alguns comportamentos humanos. E eu preciso me dedicar à minha natureza espiritual, me dedicar ao meu Deus interno, ao meu Cristo interno. Na medida que as disciplinas espirituais passam a ser, ganham vida nas minhas ações, isto é, a disciplina antecede a espontaneidade. Se a minha espontaneidade ela é ainda invigilante, eu tenho comportamentos na espontaneidade que vão agredir aqueles que se encontram próximo de mim, eu não posso me tornar espontâneo naquele comportamento. Eu devo disciplinar, frear, conter, evitar que a minha vida possa ser uma razão de tristeza, de inquietude para aqueles que vivem em minha volta. Então, quando eu entendo que eu tenho uma natureza espiritual, eu tenho uma alma, eu tenho um espírito, eu sou imortal. E nesta compreensão, segundo a resposta 911, eu estou possibilitando ao meu espírito a vida verdadeira. Então, estes irmãos que se encontram na colônia espiritual Nosso Lar, eles priorizaram a sua natureza espiritual. Eles escolheram esta natureza espiritual quando estavam encarnados. Eles procuraram sempre as disciplinas espirituais, a autocura, o silêncio, a oração, a lei de adoração, procurar viver como pessoas pontes, se tornar uma pessoa ponte. O que significa isso? Se aquela pessoa que se aproxima de mim precisa superar algumas problemáticas em que ela está vivendo, em vez de me tornar um abismo, me tornar um ser negativo, pessimista para aquela pessoa, devo sim me tornar vibrante no caminho do bem, otimismo, alegria cristã. Com isso me torno ponte, porque se ela pode estar próximo do abismo, esta pessoa, e eu estou ali me fazendo ponte, porque eu estou propiciando a este irmão
ou esta irmã a possibilidade, através do conhecimento, da boa vontade, dos diálogos sagrados da vida, eu estou permitindo a cada um deles que eles consigam passar, trilhar os caminhos da vida sem cair nos abismos. Eu me faço ponte diante das travessias perigosas da vida. Então, amigos, esta resposta da questão 911 do Livro dos Espíritos, ela reflete o pensamento dos espíritos elevados da coluna espiritual Nosso Lar. Eles entenderam a sua natureza espiritual e eles, ao compreender que eles são espíritos, eles priorizaram a autocura, superando a sua inferioridade. E alcançaram esta resposta belíssima de eles se tornarem espíritos, em que eles representam na coluna espiritual Nosso Lar, os espíritos elevados, a felicidade, eles representam a moderação, o exemplo a ser seguido. Então, amigos, desenvolvam estas reflexões a respeito da questão 911 em sua resposta. Vou repetir a parte da resposta. Diz o seguinte: quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas. Em consequência da sua inferioridade, compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Então, amigos, vamos reprimir esta inferioridade em nós. Vamos reprimir estas tendências, estas inclinações nocivas, venenosas que temos, porque nós encarnamos, porque nós somos necessitados de autossuperação. Então, na medida em que eu priorizo, desenvolvo, eu estou desabrochando, ativando, vivendo a minha natureza espiritual, é porque eu compreendi que eu sou necessitado da proteção divina. Encerramos mais um estudo, amigos dos estudos do livro Nosso Lar. Então vamos finalizar, encerrar com a nossa oração. Mestre amado Jesus, agradecemos pelo dia de hoje, pelo nosso estudo do livro Nosso Lar, e que o Senhor possa nos envolver na Tua paz. Fique sempre conosco, Mestre Jesus. Graças a Deus.